Aquela noite começou silenciosa, mas algo no ar me dizia que o silêncio não era paz. Eu estava deitado, o quarto escuro, o som do relógio ecoando em cada segundo como se batesse junto com o meu peito. A tela do celular se acendeu de repente, e uma mensagem de voz apareceu, sem nome, sem imagem de perfil. Só aquele ponto verde piscando na tela e o aviso, nova mensagem recebida. Meu corpo reagiu antes que minha mente processasse. As mãos começaram a suar, e por um instante pensei em ignorar, apagar, fingir que não vi. Mas curiosidade e medo sempre andam juntos. Apertei o play. O primeiro som que veio foi a respiração dela. Eu reconheceria aquela respiração em qualquer lugar. Era Clara, minha esposa. A mesma voz que me dizia te amo todos os dias antes de sair para o trabalho. Mas naquele áudio não havia carinho, nem doçura. Havia hesitação, espaços entre as palavras. E então, uma frase que me fez congelar. Acho que ele já está começando a desconfiar. Meu sangue gelou. O áudio terminou ali. Fiquei olhando para o celular, esperando mais alguma coisa, uma palavra que explicasse, uma risada, qualquer sinal de que fosse mentira. Mas nada. O silêncio voltou a ocupar o quarto. Voltei o áudio e ouvi de novo. Talvez tivesse entendido errado. Talvez não fosse ela. Mas cada som confirmava o impossível. Era a voz dela. Clara. O pânico veio em ondas lentas. E se ela estivesse falando de mim? E se houvesse outro alguém? Por que eu abri essa mensagem? Era melhor não saber. Era melhor continuar acreditando que tudo estava bem. Mas quando a dúvida entra, ela não sai. Ela fica, escava, cresce. E naquele instante eu soube, nada mais seria como antes. 3 dias antes, tudo parecia normal. O sol entrava pela janela da cozinha, o cheiro do café invadia a casa, e Clara sorria enquanto mexia o açúcar na xícara. Você vai demorar hoje? Ela perguntou sem olhar para mim. Eu disse que sim, que teria reunião até tarde. Ela apenas assentiu. Naquele dia, algo nos olhos dela me pareceu distante, como se ela estivesse em outro lugar. Mas eu ignorei. Achei que fosse cansaço. Como sempre, deixei o beijo rápido na testa e saí. E talvez tenha sido ali, naquele instante banal, que tudo começou a mudar. À tarde, recebi uma mensagem dela. Oi, tudo bem por aí? Respondi de imediato, mas a conversa morreu. Nenhum emoji, nenhum te amo. Silêncio digital. À noite, quando cheguei em casa, ela já dormia. Ou fingia dormir. O celular dela, sempre jogado no sofá, agora estava ao lado do travesseiro. Eu notei, mas não disse nada. Deitei e fingi normalidade. O problema é que quando algo muda, o corpo percebe antes da mente. Dá para sentir o frio diferente no olhar, o toque mais curto, a ausência disfarçada. No outro dia, a rotina seguiu. Café, trabalho, mensagens curtas. Mas minha cabeça já estava inquieta. Durante uma reunião, meu celular vibrou. Era a loja do bairro enviando mensagem automática de promoção. Mas no mesmo segundo, algo me fez pensar, e se ela também recebesse mensagens assim, de alguém que eu não conheço? A paranoia é sorrateira, começa como curiosidade e termina como obsessão. E naquele ponto, eu já estava no meio do caminho. Na quinta-feira, saí mais cedo do trabalho. Decidi fazer surpresa, preparar o jantar. Comprei vinho, arrumei a mesa, coloquei música baixa. Quando ela chegou e viu tudo, ficou surpresa demais. Que lindo que soou mais como, por que isso? Jantamos em silêncio. Entre uma garfada e outra, ela olhava o celular com discrição. Quando eu perguntei o que era, ela respondeu rápida demais, só a Fernanda do trabalho. Mas o nome que apareceu na notificação não era Fernanda. Foi rápido, mas eu vi, Ricardo. Aquela noite eu não dormi. Fiquei encarando o teto, escutando o som do chuveiro e imaginando o pior. Era coincidência? Talvez. Mas quando o coração não acredita, nenhuma explicação convence. Na manhã seguinte, Clara acordou apressada. Disse que precisava sair mais cedo, que teria uma reunião importante. Eu quis acreditar, mas uma parte de mim já não conseguia. Quando ela saiu, peguei o celular dela, ainda carregando na sala. Tentei desbloquear, mas agora havia a senha. E não era mais a mesma. Meu estômago revirou. Nos dias seguintes, tentei agir normal. Sorria quando ela falava comigo, respondia com calma, mas por dentro estava em guerra. Os gestos dela mudaram, os horários mudaram, até o perfume dela parecia outro. E quanto mais eu fingia estar tudo bem, mais enlouquecia por dentro. O ponto de ruptura veio quando, numa noite qualquer, ela recebeu uma ligação. Ela estava na cozinha. Eu, no quarto.
Escutei o toque vibrar. Ela atendeu rápido e foi até a varanda. A voz dela sussurrava. Fui até o corredor e fiquei parado, sem coragem de ir mais perto. Só ouvi ela dizer: "A gente precisa tomar cuidado." Aquela frase me atravessou. Depois do jantar, ela se deitou e pegou no sono rápido, ou fingiu de novo. Peguei meu celular e mandei mensagem para minha amiga Júlia, que sempre foi próxima de nós dois. Escrevi: "Você acha que Clara anda diferente?" Ela demorou para responder. Quando veio a resposta, era um simples: "Por que está perguntando isso?" Eu hesitei, mas mandei áudios, expliquei as mudanças, as mensagens, o comportamento. Júlia só respondeu: "Você tem certeza que quer saber a verdade?" Fiquei alguns segundos encarando aquela frase. Eu queria? Na manhã seguinte, Júlia me ligou pedindo para sair mais cedo do trabalho. Disse que tinha uma amiga que podia ajudar a verificar algo, discretamente. Eu aceitei, ainda que me sentisse culpado. Era como se eu estivesse traindo a confiança da mulher que talvez já me traía. 2 dias depois, Júlia me disse que tinha algo para me mostrar. E foi aí que tudo começou a ruir. Ela me mandou um arquivo de áudio, dizendo apenas: "Ouve isso quando estiver sozinho." O coração quase saiu pela boca. Quando finalmente ouvi, descobri que o som da traição não era grito nem drama. Era apenas uma respiração contida e algumas palavras baixas. E era a voz de Clara. Enquanto o áudio tocava, minha mente se recusava a aceitar. Eu ouvia, pausava, voltava. Cada respiração dela parecia um soco. Acho que ele já está começando a desconfiar. A frase voltou. Era a mesma do primeiro áudio. O mesmo tom, a mesma dor. Mas agora havia outro detalhe, um nome dito no final, quase sussurrado, mas claro o suficiente para me quebrar. Ricardo. O mesmo nome que vi piscando no celular dias antes. A confirmação veio como uma lâmina silenciosa. Não precisei de explicações. Tudo fez sentido. Todas as desculpas, as ausências, as senhas trocadas. Tudo. Passei horas naquela noite sem saber o que fazer. Quis ligar para ela, gritar, exigir. Mas fiquei quieto. Só olhei para o teto e perguntei a mim mesmo: em que momento o amor vira engano? O som do relógio voltou, o mesmo da primeira noite. E de repente percebi que estava revivendo tudo, mas agora de um ponto sem retorno. O áudio ainda estava lá, arquivado, repetindo as provas daquilo que eu não queria acreditar. No dia seguinte o sol parecia mais pesado. Cada raio entrando pela janela trazia junto a lembrança da noite anterior. Eu ainda ouvi o áudio na minha cabeça mesmo com o celular em silêncio. O nome, a voz, a respiração, tudo era real demais. Clara desceu as escadas com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Disse bom dia, preparou o café, perguntou se eu ia demorar para sair. E eu ali, olhando para ela, tentando achar naqueles olhos alguma explicação que não existia. O amor tem essa mania de querer negar o óbvio. Eu ainda esperava que fosse um mal-entendido, uma peça pregada pelo acaso. Mas a verdade estava ali, clara como o sol entrando pela cortina. Só que eu não tinha coragem de encarar. Enquanto ela tomava café, o celular vibrou em cima da mesa. Um número sem nome na tela. Ela olhou rápido, segurou o aparelho e respondeu: "Já te ligo." Fingiu naturalidade, mas o gesto foi rápido demais. Eu respirei fundo. A vontade de perguntar quase escapou pelos olhos, mas me segurei. Ela se levantou, me deu um beijo leve no rosto e saiu. A porta se fechou devagar, deixando atrás de si o cheiro do perfume novo. Fiquei ali, parado, sem conseguir mexer um músculo. O som dos passos dela no corredor foi desaparecendo até restar apenas o silêncio. E foi nesse silêncio que eu senti o peso inteiro da traição. A manhã passou arrastada. Tentei trabalhar, mas a cabeça girava em círculos. Cada notificação no celular me fazia pular. Liguei para Júlia. Ela atendeu com a voz baixa. Disse que já desconfiava de Ricardo há algum tempo, que ele trabalhava com Clara em vários projetos. Perguntei se ela sabia de algo concreto. Júlia hesitou. Vi os dois juntos uma vez, numa cafeteria. Pareciam próximos. Essa palavra ecoou dentro de mim. Próximos. Me levantei, andei pelo quarto, respirei fundo e disse em voz alta: "Chega." Precisava encarar. Precisava saber tudo. Peguei o carro e fui até o prédio onde Clara trabalhava. Fiquei do outro lado da rua observando. Cada pessoa que saía me fazia prender a respiração. E então, depois de alguns minutos, ela apareceu, rindo, ao lado de Ricardo. Ele dizia algo que a fazia tocar o braço dele. Um toque rápido, familiar.
Era sutil, mas cruelmente claro. Eles se despediram com olhares que diziam muito mais do que palavras. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era como assistir ao próprio coração sendo esmagado aos poucos. Esperei ela entrar no carro e sair. Só então deixei o volante escorregar das mãos e encostei a cabeça no banco. Não havia mais dúvidas, só um vazio frio. Voltei para casa tentando montar um plano, mas não há plano possível para lidar com esse tipo de dor. Pensei em confrontá-la. Pensei em fingir mais um pouco. Pensei até em ir embora sem dizer nada. Mas o medo de ser covarde me incomodava. Quando ela chegou naquela noite, eu fingia ler um livro. Ela entrou despreocupada, jogou a bolsa no sofá e me perguntou se estava tudo bem. Por dentro, eu queria gritar. Por fora, apenas sorri e respondi, tudo. Era mentira, mas ela acreditou. Subiu pro banho enquanto eu encarava o nada. O som da água caindo do chuveiro ecoava pelo corredor. Eu sabia que aquela paz era falsa, que tudo desmoronaria em breve. Peguei o celular e abri o áudio novamente. Ouvi em volume baixo, tentando entender cada respiração, cada pausa. Era como estudar um crime. E quanto mais ouvia, mais sentia meu peito fechar. Quando o áudio acabou, uma ideia perigosa surgiu. Decidi responder. Não para ela, mas para mim mesmo. Gravei minha própria voz dizendo, eu também sei fingir. Só não sei mentir para sempre. Apaguei logo em seguida, mas por algum motivo aquela frase ficou gravada dentro de mim. Era a semente do confronto que viria. No dia seguinte, acordei mais cedo. Preparei o café como sempre, mas dessa vez sem expressão. Quando ela desceu, eu já estava pronto. Perguntei com calma se ela tinha reuniões naquele dia. Ela respondeu que sim, 2 pela manhã. Perguntei se Ricardo estaria. Ela engoliu seco. Por quê? Foi a única coisa que conseguiu dizer. O silêncio que veio depois durou mais do que qualquer explicação. Não havia mais como esconder. Ela tentou rir, disfarçar, mas a voz falhou, e então abaixou o olhar. Era a confissão sem palavras que eu temia. Clara começou a chorar, mas as lágrimas não me comoveram. Eu fiquei parado, frio, sem reação. As imagens de tudo que vivi com ela passavam como um filme em câmera lenta. Viagens, promessas, aniversários, abraços. Tudo perdendo o brilho de repente. Quis perguntar desde quando, quis saber o porquê, mas algo em mim dizia que nenhuma resposta bastaria. Quando ela tentou se aproximar, dei um passo atrás. Só perguntei uma coisa, foi com ele, não foi? Ela ficou em silêncio, e o silêncio dela foi a confirmação. Não precisei de mais nada. Depois daquele momento, o relógio pareceu parar. Ela tentou explicar, disse que não planejou, que aconteceu sem querer. Mas traição nunca acontece sem escolha. Sempre há um instante em que se pode dizer não. Eu a ouvi falar, mas as palavras batiam e voltavam. No fundo, tudo o que eu queria era entender como alguém pode dividir a vida com outra pessoa e mesmo assim ter segredos desse tamanho. Quando terminou de falar, sentei na beirada da cama e fiquei quieto. O som da respiração dela era o mesmo do áudio, e isso me dava náuseas. Ela saiu do quarto e foi para a sala. Ficamos horas sem trocar palavra. Às vezes eu olhava pelo corredor e via ela com o rosto enfiado nas mãos. Eu também chorei, mas não deixei ela ver. A dor do orgulho ferido é mais silenciosa do que o choro escandaloso. No fim da noite, ela veio até mim com uma carta. Disse que precisava escrever porque não conseguia mais falar. Peguei o papel, mas não abri. Perguntei se era um adeus. Ela apenas disse, eu não sei. Essa incerteza foi o golpe final. Deitei e fechei os olhos, mas o sono não veio. O barulho do vento batendo na janela me lembrou de todas as vezes que dormimos abraçados. E agora havia um abismo entre nós. Pensei em deletar o áudio, apagar tudo, fingir que nada aconteceu. Mas apagar não é esquecer. O coração lembra mesmo do que o cérebro tenta enterrar. Passei a madrugada alternando entre raiva e tristeza. Em alguns momentos, me surpreendi lembrando do início de tudo, do dia em que a conheci, da sensação de sorte que senti. A mesma sorte que agora se transformava em ironia. Quando o dia clareou, percebi que ainda amava Clara. E talvez esse fosse o pior castigo. Amar alguém depois de descobrir a traição é como abraçar fogo achando que pode não se queimar. Mas eu não podia decidir nada naquele momento. Precisava respirar, pensar, sobreviver. No outro dia acordei com o barulho da chuva contra a janela. Clara ainda dormia ao meu lado, e por um instante a cena pareceu normal. O corpo dela encolhido, o cabelo bagunçado, o rosto sereno. Cheguei a pensar que tudo tinha sido um sonho ruim.
Mas bastou ouvir a respiração dela para lembrar do áudio, do nome, da dor. O amor é cruel porque mistura lembrança com ferida. Eu a olhei por alguns segundos, tentando encontrar naquela mulher a mesma pessoa que prometeu nunca mentir, e percebi que essa versão dela estava enterrada para sempre. Levantei, vesti a camisa e fui até a cozinha. Enquanto o café passava, olhei pela janela e me perguntei o que aconteceria agora. Separar. Perdoar. Fingir. Nenhuma dessas opções parecia certa, e todas doíam do mesmo jeito. Clara apareceu logo depois, ainda sonolenta. Sorriu de leve, como se nada tivesse acontecido, e perguntou se eu queria sair para almoçar mais tarde. Respondi que não sabia. Ela percebeu o tom e ficou quieta. O silêncio entre nós era grosso, quase físico. Cada palavra que eu não dizia se acumulava dentro do peito. Quando ela saiu para o trabalho, a casa pareceu suspirar de alívio. Pela primeira vez, o som da porta se fechando me trouxe paz. Passei o resto da manhã andando de um lado para o outro, revendo mensagens antigas no celular, fotos de viagens, vídeos de risadas que agora pareciam zombarias. Eu queria sentir raiva, mas o que vinha era tristeza. Decidi sair. Fui até o parque, sentei num banco, fiquei observando as pessoas passarem. Casais de mãos dadas, crianças correndo, senhores conversando. Todo mundo parecia ter um lugar. Eu não tinha mais o meu. A traição não apenas destrói a confiança, ela desmonta a ideia que a gente tem de quem é. Não sabia mais quem eu era ao lado dela. Pior, não sabia quem eu seria sem ela. Por volta do meio-dia, o celular vibrou. Era uma mensagem de Clara. Podemos conversar hoje à noite? Li e não respondi. Guardei o celular no bolso e continuei olhando o lago. A vontade de desaparecer era grande, mas ao mesmo tempo eu queria entender. Queria ouvir o que ela tinha para dizer, mesmo que doesse de novo. À noite, voltei para casa antes dela. Tudo estava arrumado, como se o ambiente ignorasse a tragédia que se passava ali dentro. Sentei no sofá e esperei. O som da chave na fechadura fez meu coração disparar. Ela entrou devagar, segurando a bolsa contra o corpo. Os olhos estavam inchados. Veio até mim e disse apenas, obrigada por me atender. Ficamos em silêncio por longos segundos. Depois ela começou a falar. Disse que não sabia em que momento as coisas começaram a desandar. Que se sentia sozinha, que o trabalho virou refúgio, que Ricardo apareceu como distração e ela se deixou levar. Enquanto falava, eu só escutava metade. A outra metade de mim observava os gestos, os lábios tremendo, a voz embargada. Dava para ver que ela estava arrependida, mas arrependimento não apaga o ato. Perguntei se ela ainda sentia algo por ele. Ela respondeu que não, que nunca foi amor, foi fuga. Essa palavra me feriu mais do que o próprio nome daquele homem. Disse que queria tentar reconstruir, que eu era a pessoa mais importante da vida dela. Eu, sem saber o que dizer, apenas perguntei, você teria me contado se eu não tivesse descoberto? Ela abaixou a cabeça, e o silêncio dela respondeu por si. Levantei, fui até a janela e fiquei encarando a rua molhada. As luzes dos carros refletiam nos vidros como lembranças borradas. Ela veio por trás de mim e encostou a mão no meu ombro. O toque dela me deu vontade de chorar. Não porque eu ainda a amava, mas porque aquele gesto me lembrou do tempo em que bastava um toque assim para tudo ficar bem. Agora, nada ficaria bem. Disse a ela que precisava de tempo. Ela quis insistir, mas a firmeza da minha voz a fez parar. Expliquei que não era questão de perdão imediato, mas de sobrevivência. Que antes de decidir se ainda havia um nós, eu precisava lembrar quem eu era. Ela apenas chorou. Eu sentei de novo e deixei o silêncio dominar a sala. Estranho como, mesmo depois de tudo, eu ainda queria abraçá-la. O instinto de proteger quem feriu a gente é uma armadilha perigosa do amor. Ela dormiu no quarto, eu permaneci acordado na sala, observando as sombras dançando no teto. Em algum momento da madrugada, percebi que a dor tinha se transformado em exaustão. Nos dias seguintes, a casa virou um campo neutro. Ela tentava conversar, eu respondia com frases curtas. Dividíamos o espaço, mas não mais a vida. Era como viver ao lado de um estranho familiar. Em um fim de tarde, Júlia me ligou para saber se estava tudo bem. Respondi que não sabia definir o que era tudo bem agora. Ela disse que eu devia viajar, respirar. Pensei na ideia. Talvez fosse bom colocar distância entre mim e aquela lembrança viva. Falei com Clara e expliquei que precisava sair por uns dias. Ela chorou de novo, pediu para eu ficar, disse que tinha medo de que eu não voltasse. Eu garanti que voltaria, mas nem eu tinha certeza se era verdade.
Peguei o carro e dirigi sem destino certo. A estrada sempre me fez pensar melhor. Liguei o rádio, mas não ouvi nada. A cabeça repetia cenas, falas, gestos. O som da voz dela dizendo o nome dele. De alguma forma, a solidão da estrada me pareceu mais honesta do que qualquer conversa que tivemos nos últimos tempos. Parei num hotel simples de beira de rodovia. Fiquei olhando o teto por horas. Às vezes, para encontrar uma resposta, é preciso ouvir o próprio silêncio. E foi ali, entre o vento e o barulho distante dos caminhões passando, que percebi que não era apenas a confiança que ela tinha destruído. Era o meu senso de quem eu era, o meu reflexo. Na manhã seguinte, escrevi uma carta. Não sabia se entregaria, mas precisava colocar para fora. Escrevi tudo: o amor, a mágoa, o medo, a lembrança do primeiro beijo, a imagem dela dormindo tranquila depois da mentira. Disse que ainda amava, mas que não podia prometer ser o mesmo homem. Que talvez um dia eu conseguisse perdoar, mas não agora. E terminei com uma frase que saiu sem pensar: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Guardei o papel. Respirei fundo e olhei o sol nascendo. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de dor. Senti paz. Voltar para casa foi como entrar num cenário de guerra depois do silêncio. Cada objeto, cada lembrança tinha se tornado um campo minado. Eu olhava as paredes e lembrava dos risos, dos planos, das noites em que acreditamos ser invencíveis. Agora tudo era apenas um eco distante. Clara estava na sala quando cheguei, sentada no sofá com a expressão cansada. Parecia ter chorado mais do que dormido. Quando me viu, levantou de repente, hesitou e sorriu de leve, um sorriso de quem não sabe mais se ainda pode. Eu coloquei as chaves na mesa e apenas disse: voltei. Ela respondeu: achei que não fosse voltar. E talvez, por um instante, nem eu soubesse por que voltei. Sentamos frente a frente. Ela perguntou se eu ainda queria conversar. Eu disse que sim, mas que dessa vez precisava ouvir sem filtros. Queria que ela fosse honesta, mesmo que doesse. Ela respirou fundo e começou a contar. Disse que o envolvimento com Ricardo começou inocente, como cumplicidade de trabalho, que ele a fazia rir numa época em que nosso casamento estava frio. Disse que não planejou, que as coisas foram acontecer sem perceber. Eu ouvi tudo em silêncio. Cada palavra era um golpe, mas também uma libertação. Afinal, a mentira dói, mas a verdade cicatriza. No meio da confissão, ela chorou e disse que se odiava por ter me magoado. Eu só consegui perguntar uma coisa: por que não falou antes? Ela respondeu que tinha medo de me perder. Ironicamente, foi o medo que fez ela perder de vez. Fiquei olhando para ela e percebi que o amor ainda existia, mas estava doente, machucado demais para sobreviver do mesmo jeito. Eu podia perdoar, mas não podia apagar. Falei isso para ela. Disse que perdoar não era esquecer, era aceitar que o que aconteceu não define o que virá, mas também não pode ser ignorado. Clara me ouviu e apenas assentiu. Pela primeira vez em muito tempo o silêncio entre nós não era guerra, era luto. Nos dias que se seguiram, a rotina voltou, mas de outro jeito. Dividíamos a casa, mas agora havia distância e cuidado em cada gesto. Ela tentava se aproximar, preparar o café, deixar bilhetes, mas eu ainda não sabia como reagir. Às vezes era gentil, em outras frio. Era como reaprender a andar depois de uma queda. As noites eram as piores. Eu acordava no meio da madrugada ouvindo mentalmente o áudio, o som da voz dela. Às vezes colocava fones de ouvido e escutava músicas antigas, lembrando do tempo em que aquelas letras faziam sentido. Outras vezes, só ficava olhando pro escuro, tentando entender como o amor pode se perder tão devagar que a gente nem percebe. Um sábado de manhã, Clara entrou no quarto e sentou ao meu lado. Disse que queria mostrar algo. Era o diário dela. Um caderno velho, cheio de anotações. Abriu e me mostrou uma página escrita no dia em que tudo começou a mudar. Havia desabafos, arrependimentos, dúvidas. Ela escreveu que se sentia invisível, que eu trabalhava demais, que sentia falta de ser olhada. E pela primeira vez eu entendi uma parte que nunca quis enxergar. Eu também falhei. Não justifica o que ela fez, mas explica o terreno onde o erro nasceu. Às vezes, o silêncio que a gente impõe é mais mortal que a traição. Fechei o caderno e disse: talvez o que acabou não tenha sido o amor, mas a forma como amávamos. Clara sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Disse que queria tentar de novo, que aceitaria qualquer condição, desde que houvesse uma chance. Não respondi de imediato. Pedi tempo, de novo.
Tempo para permitir que o coração respirasse. Ela concordou. Nos abraçamos pela primeira vez desde o começo de tudo. Foi estranho e familiar ao mesmo tempo. Um abraço que misturava perdão, culpa e saudade. Quando ela foi trabalhar, coloquei o diário sobre a mesa e fiquei olhando para a capa gasta. Pensei em quantas histórias de amor morrem apenas porque ninguém tem coragem de dizer que algo está errado antes de ser tarde demais. Naquela noite, saí para caminhar. O vento da rua parecia limpar o peito. Cada passo me afastava do peso e me aproximava de uma calma nova. Passei por um casal de idosos de mãos dadas. Eles riam baixo, com ternura. Aquela imagem me tocou. Pensei em como o tempo muda o significado do amor. No início é fogo, depois é chama, depois vira brasa. E se alguém sopra demais, apaga. Talvez eu e Clara ainda tivéssemos uma brasa escondida. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para ela. Talvez a gente possa recomeçar, mas de outro jeito. Enviei sem esperar resposta. No dia seguinte, ela me esperava com café e um olhar diferente. A conversa foi leve, sem cobranças. Falamos sobre o futuro, não sobre o passado. Decidimos que tentaríamos sair juntos, viajar alguns dias para ver se ainda sabíamos rir. Às vezes o coração precisa de novos cenários para entender que ainda pode bater por outra vez. Viagem marcada. Domingo pela manhã seguimos estrada. O silêncio do carro já não era pesado, era confortável. Paramos para almoçar num restaurante simples à beira da estrada. Ela contou histórias de quando era criança, eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, o riso foi real. O hotel era pequeno, com vista pro mar. À noite, ficamos na varanda olhando as ondas. O barulho do vento misturado ao som da água tinha algo de purificador. Ela segurou minha mão devagar. Pensei em tudo que vivemos, em tudo que quase perdemos. Disse a ela que o perdão não é um botão que se aperta, é um caminho que se caminha um passo de cada vez. Ela entendeu. Ficamos ali em silêncio, apenas ouvindo o mar. O som era constante, hipnótico, como se lavasse tudo por dentro. Quando voltamos para o quarto, percebi que algo em mim tinha mudado. Ainda doía, mas a dor já não era inimiga. Era a prova de que ainda havia algo para reconstruir. Dormimos abraçados, sem promessas, só a presença. Na manhã seguinte acordei antes dela. Fiquei observando o sol nascer refletindo no mar e percebi que às vezes a vida não nos destrói, apenas nos desmonta para nos ensinar a montar de novo. Clara abriu os olhos, sorriu. E naquele sorriso eu vi não a mulher que me traiu, mas a mulher que ainda poderia me amar de verdade. E naquele instante, algo dentro de mim disse que talvez fosse possível começar outra vez.